O feixe de luz da lanterna do segurança cortou a escuridão, iluminando meu rosto enquanto eu estava sentado no banco do motorista do meu carro. Meu Honda Civic de 15 anos, tentando proteger meu filho adormecido da luz forte. Senhora, a senhora não pode ficar aqui. Durante a noite, esta é uma propriedade privada. Pisquei contra o brilho, com o pescoço rígido por mais uma noite mal dormida. Estávamos sentados em pé dentro de um carro que se tornara nosso único abrigo. Tommy se mexeu no banco do passageiro, sob o efeito da medicação. O sono foi interrompido pela comoção, e senti a onda familiar de pânico que acompanhava qualquer perturbação em seu sono. Rotina frágil, por favor, sussurrei, olhando para o relógio digital que marcava 2h47 da manhã. Meu filho está doente, nós só precisamos. Mais algumas horas. A expressão do segurança suavizou-se ligeiramente ao observar o rosto pálido de Tommy, o médico. A pulseira em seu pulso fino, os frascos de remédio organizados no console central como uma farmácia móvel. Aos 14 anos, meu filho parecia mais jovem. A condição neurológica que exigia medicação constante havia prejudicado seu desenvolvimento. Crescimento e o deixou dependente de tratamentos que não podíamos mais pagar. Olha, senhora, sinto muito pelo seu situação, mas eu recebi meus pedidos. O shopping center tem tido problemas com pessoas acampando aqui. A gerência está apertando o cerco. Assenti com a cabeça, entendendo que sua gentileza tinha limites definidos pelo seu salário. Poderia. Você nos dá 20 minutos só para deixá-lo acordar devagar. Movimentos bruscos às vezes desencadeiam suas convulsões. O guarda hesitou, o feixe de sua lanterna oscilando. 20 minutos, mas depois você precisa ir embora. Seus passos se afastaram. Do outro lado do estacionamento vazio, encostei a cabeça no volante e tentei calcular quanto combustível tínhamos. Esquerda, para onde poderíamos ir em seguida, se o frasco do remédio anticonvulsivante de Tommy duraria até que eu pudesse juntar dinheiro para a próxima receita. Há 3 anos eu era Sarah Mitchell, enfermeira-chefe do Hospital Geral Mitchell. Hospital, a instituição médica que minha família possuía há 4 gerações. Eu era respeitado na minha profissão. Financeiramente estável, morando na casa onde cresci com Tommy em seu próprio quarto, suas necessidades médicas administradas por os melhores especialistas que o dinheiro podia comprar. Agora eu era Sarah Mitchell, essa enfermeira cuja licença havia sido revogada depois de ser acusada de roubo de narcóticos. Sarah Mitchell, a irmã que fora excluída dos negócios da família e deixada para observar. Vista de fora, já que seu irmão vendeu o hospital por 50 milhões de dólares. Sarah Mitchell, mãe sem teto, morando em seu carro com um filho doente, aceitando qualquer emprego que contrate alguém com seus antecedentes criminais. Mãe, a voz de Tommy estava rouca e confusa. Vamos nos mudar de novo? Só estamos ajustando nossa vaga de estacionamento, querida. Volte a dormir. Mas Tommy já estava pegando seu inalador, o estresse de estar. Ele acordou, o que desencadeou os problemas respiratórios que acompanhavam sua condição. Eu o ajudei com a medicação, contando as doses restantes e tentando não pensar no que aconteceria quando este inalador acabasse, como os outros. Estou com sede, disse ele, com a voz ainda rouca de sono. Entreguei-lhe a garrafa de água que estava na minha bolsa, observando beber. Com cuidado, racionando cada gole como o recurso precioso que se tornara. Os dias em que Tommy podia beber tanto. Ele podia beber água à vontade, comer o que lhe apetecesse, tomar os remédios sem que eu calculasse o preço por comprimido. Os dias pareciam a vida de outra pessoa. Mãe, me conte de novo sobre o hospital, sobre quando morávamos naquela casa. Tommy tinha 11 anos quando tudo desmoronou, idade suficiente para se lembrar da nossa antiga vida, mas jovem o suficiente para precisar do conforto de histórias familiares. Contei-lhe tantas vezes sobre o Hospital Geral Mitchell, que as memórias se desgastaram como pedras num rio, reconfortantes em sua repetição. Seu grande. Meu bisavô construiu aquele hospital em 1923. Comecei a ligar o carro. Ele saiu dirigindo lentamente do estacionamento do shopping. Queria garantir que as pessoas da nossa cidade tivessem acesso a bom atendimento médico, independentemente da quantia de dinheiro que tivessem, e morávamos na casa grande com as venezianas azuis. Isso. Certo, você tinha seu próprio quarto com o papel de parede temático espacial que você mesma escolheu, e havia um jardim onde você costumava me ajudar a plantar tomates toda primavera. Eu não contei a ele sobre as noites em que passava em frente à nossa antiga casa. Agora pertence a estranhos, e vi luzes nas janelas dos quartos onde costumávamos morar. Não contei a ele sobre ter assistido. Marcos e David passam dirigindo seus novos carros de luxo, financiados pela venda do hospital. Isso deveria ter incluído a minha parte.
O não lhe contei sobre as contas médicas que continuavam chegando. Tratamentos, contas que meus irmãos poderiam ter pago com o troco que ganharam de surpresa, porque o tio Marcos é. Tio David disse: Você roubou o remédio. Era a pergunta que Tommy mais fazia, a única que eu ainda não conseguia responder. Sem sentir o peso da traição se instalar no meu peito como uma pedra. Às vezes as pessoas cometem erros sobre o que eles acham que viram, às vezes eles acreditam em coisas que não são verdadeiras. Mas você nunca roubou nada, não, querida, eu. Nunca roubou nada. O que eu não contei ao meu filho de 14 anos foi que os tios dele. Eles não haviam cometido um erro. Eles haviam destruído deliberadamente e sistematicamente minha reputação e meu sustento. Eliminem-me da venda do hospital. Eles plantaram provas, subornaram testemunhas e manipularam informações médicas. Registros para fazer parecer que eu estava roubando morfina para vender na rua. A ironia era que eu estava. Aquele que insistia para que a empresa familiar permanecesse na família, argumentando contra a venda que Marcos e David tanto desejavam. Desesperadamente, se eles simplesmente tivessem me vencido na votação, poderiam ter prosseguido legalmente. Em vez disso, escolheram me incriminar por crimes que não cometi, garantindo que eu estaria ocupado demais me defendendo para interferir nos planos deles. Eu descobri outro estacionamento, este atrás de uma lanchonete 24 horas, onde o gerente noturno geralmente não incomodava as pessoas que pareciam estar ali. Tommy adormeceu rapidamente de novo, o remédio o deixando sonolento, e eu fiquei sentada observando a estrada vazia e pensando no caminho que nos trouxera até ali. As acusações de roubo de medicamentos tinham sido. O processo foi arquivado por falta de provas, mas o conselho de enfermagem foi menos indulgente. A mera acusação de desvio de medicamentos. Isso foi suficiente para desencadear uma investigação que destruiu minha carreira, mesmo sem uma condenação. Os hospitais não me contratavam. As agências de trabalho temporário da área médica não me representaram, e a licença de enfermagem que levei anos para obter foi revogada permanentemente. Enquanto isso, Marcos e David venderam a Mitchell General para uma rede corporativa de planos de saúde, embolsando US$ 25 milhões. Cada um e se mudaram para mansões do outro lado da cidade. Eles enviaram cartões de Natal para Tommy, cartões genéricos com $20. Contas enfiadas lá dentro, como se esses gestos simbólicos pudessem compensar a destruição da vida de sua mãe. Meu telefone vibrou com uma mensagem de texto da Janete, a gerente do posto de gasolina, onde eu trabalhava no turno da noite, limpando banheiros. Repondo o estoque. Sara, preciso que você chegue mais cedo hoje à noite, se possível, Maria. Liguei dizendo que estava doente. Horas extras significavam dinheiro extra, o que significava que eu podia comprar os remédios do Tommy sem ter que escolher entre comprimidos e dinheiro para gasolina. Respondi à mensagem de confirmação e me acomodei para esperar Dawn chegar e deixar Tommy no biblioteca pública onde ele passava os dias enquanto eu trabalhava. A biblioteca havia se tornado a escola de Tommy, seu clube social, um refúgio de uma vida que se tornara complicada demais para uma jovem de 14 anos compreender completamente. Sra. Patterson, a diretora. A bibliotecária o acolheu, ajudando com cursos online e fingindo não notar quando ele ficava na escola. Passou do horário de fechamento porque ele não tinha para onde ir, enquanto o sol começava a nascer sobre a rodovia, pintando o céu em tons de rosa e dourado que me lembravam manhãs melhores de uma vida diferente, me fizeram pensar nas escolhas que eu havia feito. Foi o que nos trouxe até aqui e as escolhas que temos pela frente. Eu fui ingênuo o suficiente para acreditar que família significava lealdade. Laços de sangue compartilhados criaram relações inquebráveis, que impediam até mesmo pessoas que te conheciam a vida toda de te olhar nos olhos. E destruir tudo pelo que você havia trabalhado. Eu havia aprendido que algumas traições eram tão completas, tão cuidadosamente planejadas. Eles não deixaram espaço para perdão ou reconciliação. Mas eu também aprendi que é possível sobreviver à perda de tudo aquilo que você pensava que te definia, sua carreira, sua casa, o respeito da sua família, e mesmo assim você acorda todas as manhãs determinados a proteger a única pessoa que mais importava. Algumas aulas eram mais caras do que outras e algumas. As vitórias demoraram mais do que qualquer um esperava, mas sentado no meu carro ao amanhecer, observando Tommy dormir em paz. Apesar de tudo que tínhamos perdido, eu sabia que a própria sobrevivência era uma forma de sucesso que meus irmãos jamais alcançariam. Entendi, eles ganharam a venda do hospital e perderam a irmã. Eu perdi tudo, exceto a única coisa que realmente importava. Algumas trocas que eu estava começando a entender eram melhores de o que eles apareceram.
A carta chegou numa manhã de terça-feira, que começou como todas as outras manhãs dos últimos 3 anos. Eu calculando quantas horas eu poderia trabalhar antes que a rotina de medicação do Tommy exigisse minha atenção e quanto dinheiro eu precisaria para isso. Precisávamos sobreviver mais uma semana. Eu estava sentado na sala de descanso do posto de gasolina, comendo um sanduíche de loja de conveniência e estava revisando a agenda de consultas médicas do Tommy no meu celular, quando Janete bateu no batente da porta com uma expressão que eu nunca vi nada parecido. Sarah, tem um homem aqui para te ver. Ele disse que é advogado. Ela fez uma pausa, o rosto marcado pelo tempo com rugas de expressão. Preocupação, ele está usando um terno que provavelmente custa mais do que meu carro. Meu estômago deu um nó na garganta. Perto dos meus sapatos, advogados significavam problemas, e pela minha experiência problemas vinham acompanhados de contas, talvez Marcos e David. Haviam decidido que destruir minha carreira não era suficiente. Talvez quisessem apresentar queixa-crime ou me processar por difamação ou alguma outra via legal para tornar minha vida ainda mais difícil. Ele disse o que queria. Ele só precisa falar com Sarah Mitchell sobre um assunto jurídico urgente. Janete analisou meu rosto. Sarah, você é branco como um lençol. Precisa que eu ligue para alguém? Não, tudo bem. Você poderia pedir para ele esperar, já saio. Usei esses 60 segundos para lavar o rosto com água, ajeitar a camisa do uniforme e me lembrar de que, seja o que for isso. Procuramos um advogado, mas isso não poderia piorar muito nossa situação. Já estávamos sem teto já. Falido, já vivendo à margem da sociedade, no fundo do poço eu havia aprendido tinha suas vantagens, não havia muito mais para cair. O advogado era exatamente como Janete o havia descrito, terno caro. Sapatos lustrados, pasta que provavelmente custou mais do que eu ganhei em 3 meses, mas sua expressão era gentil não predatório, e ele ficou parado quando entrei no saguão do posto de gasolina, como se eu fosse alguém digno de respeito, em vez de essa enfermeira falida com o uniforme manchado. Está, Mitchell, sou Jonathan Ives da Ives Williams and Associates, obrigada. Agradeço por ter dedicado seu tempo para conversar comigo. Devo avisá-lo, Sr. Ives, se o senhor está aqui por causa de uma dívida com alguém. Você vai se decepcionar, não tenho nenhum bem que vale a pena explorar. Ele sorriu, uma expressão genuína aqui. Seus olhos se encontraram. Mitchell, não estou aqui para cobrar nada da senhora. Estou aqui porque meu cliente Robert está aqui. Wellington III faleceu recentemente e deixou instruções específicas a respeito de você e de seu testamento. Robert. Wellington III, o nome era familiar como os nomes de pessoas ricas costumam ser, você os vê nos jornais. Sessões comerciais, em alas hospitalares anexas a fundações de caridade, mas não conseguia estabelecer nenhuma conexão pessoal. Para alguém da estatura dele, desculpe, mas acho que houve um engano, não conheço nenhum Robert Wellington. Na verdade, sim, há 10 anos você era a enfermeira-chefe do Hospital Geral Mitchell quando o Sr. Wellington foi internado para o pronto-socorro em parada cardíaca. De acordo com seus registros médicos, você trabalhou por 18 horas consecutivas para estabilizá-lo, recusando-se a sair do seu leito, mesmo quando outros membros da equipe médica sugeriram que o caso era sem esperança. A lembrança me atingiu como um soco no estômago. Robert Wellington, não o bilionário, apenas o homem de 73 anos cujo coração. A pessoa parou de bater na ambulância, cuja família estava reunida na sala de espera, esperando organizar um funeral em vez de uma cerimônia. Recuperação. Lembrei-me da longa batalha médica, do delicado equilíbrio de medicamentos, do momento em que seus sinais vitais. Os sinais finalmente se estabilizaram após o que pareceu uma eternidade de incerteza. Eu me lembro dele, mas Sr. Ives, eu era apenas fazendo meu trabalho. Qualquer enfermeira teria feito isso de acordo com as anotações pessoais do Sr. Wellington. Nenhuma enfermeira teria feito isso. O que você fez, a maioria teria seguido o protocolo e preparado a família para o pior. Você foi além do protocolo, além do esperado. Atendimento padrão, além do que qualquer um esperava ou exigia. Pensei naquela noite na decisão de ignorar as estatísticas que sugeriam que Robert Wellington estava em um estado irreversível, sobre as 18 horas que passei ajustando medicamentos e monitoramento dos sinais vitais, porque algo me dizia que ele ainda podia ser trazido de volta da beira do abismo. Sr. Wellington nunca se esqueceu do que você fez por ele. Jonathan Ives continuou, ele passou os últimos 10 anos de sua vida em bons termos. Saúde graças à sua dedicação naquela noite. Mitchell, ele passou parte desse tempo investigando o que aconteceu. Para você depois que ele soube da sua situação, minha situação,
Alegações de roubo de medicamentos, a perda da sua licença de enfermagem, a aquisição do hospital pelo seu irmão. Receita da venda, sua voz era cautelosa profissional, o SR. Wellington tinha recursos consideráveis à sua disposição. E ele usou esses recursos para conduzir uma investigação muito minuciosa sobre os eventos que destruíram sua carreira. Senti o mundo mudar ligeiramente, como estar no convés de um barco quando uma onda inesperada balança o casco. Alguém, com recursos reais, estavam investigando a conspiração de Marcos e David. Alguém estava procurando. Sobre as mentiras que me custaram tudo, que tipo de investigação? Aquela que descobre irregularidades financeiras. Registros, conversas telefônicas, trocas de e-mails e depoimentos de testemunhas pintam um quadro muito diferente dos acontecimentos do que aquela apresentada ao Conselho de Enfermagem. Jonathan Ives abriu sua pasta e retirou um grosso papel pardo. Pasta USR. Wellington documentou tudo. Mitchell tudo. Por quê? Porque um estranho gastaria tempo e dinheiro investigando algo que não o afetava, porque você o salvou. Vida, porque ele acreditava na justiça e porque, segundo suas cartas pessoais, ele reconhecia em você o tipo de caráter que merecia proteção em vez de perseguição. Jonathan Ives colocou a pasta sobre a mesa entre. Disse ele com a expressão ficando cada vez mais séria. Senhorita Mitchell, preciso informá-la que o SR. Wellington faleceu há 3 semanas devido a complicações relacionadas à pneumonia. Seu funeral contou com a presença de empresários, líderes, políticos e filantropos de todo o mundo, mas antes de morrer ele fez os preparativos. Isso mudará sua vida significativamente. Que tipo de acordos? O SR. Wellington era um dos os homens mais ricos do país. Seu império empresarial incluía empreendimentos imobiliários, empresas de tecnologia, fabricação farmacêutica e serviços de saúde. O valor total de seu patrimônio é estimado em aproximadamente os $2,8 bilhões. Eu o encarei, tentando processar números que pareciam abstratos, sem sentido no contexto do meu sanduíche de posto de gasolina, sala de descanso e loja de conveniência. SR. Ais, porque o senhor está me dizendo isso? Isso para mim porque o SR. Wellington deixou toda a sua herança para vocês. Mitchell, tudo, os negócios, as propriedades, as carteiras de investimento, os ativos líquidos, tudo. As palavras ficaram pairando no ar. O ar era como fumaça, visível, mas impossível de compreender. Olhei ao redor da sala de descanso do posto de gasolina, das máquinas de venda automática. Máquinas, o relógio de ponto onde eu registrava a entrada nos meus turnos da noite, o quadro de avisos coberto de avisos sobre saúde. Benefícios de saúde, que eu não podia pagar e tentei entender como essa conversa estava acontecendo neste contexto. Lugar, isso não é possível, é muito possível e já foi processado. Por meio do Tribunal de Sucessões, a transferência da herança estará concluída assim que você aceitar os termos da herança. Termos de herança. Jonathan Ives abriu a pasta e retirou uma carta escrita com caligrafia cuidadosa em papel caro. Papelaria, USR. Wellington deixou isto para você pessoalmente. Mas tá, Mitchell, antes de ler, preciso que você entenda que aceitar essa herança acarreta certas obrigações. Que tipo de obrigações? A obrigação de usar as provas que o SR. Wellington reuniu para buscar justiça pelo que lhe foi feito. Obrigação de garantir que as pessoas que cometem o tipo de fraude que seus irmãos cometeram enfrentem as consequências de seus atos. Ações, pensei em Marcos e David, em suas mansões, carros de luxo e vidas confortáveis construídas sobre o alicerce da minha reputação destruída. Pensei em Tommy dormindo no banco do passageiro do nosso carro, sobre o. Eu contava os frascos de remédio como um avarento conta moedas, sobre os 3 anos de pobreza e humilhação que havia seguido a traição deles. SR. Ais, o que exatamente a investigação do SR. Wellington descobriu evidências de conspiração criminosa, fraude, intimidação de testemunhas e fabricação de provas. Suficiente para sustentar acusações federais contra seus 2 irmãos. Ele fez uma pausa analisando minha expressão. Suficiente para limpar completamente seu nome e restaurar sua licença de enfermagem. E se eu aceitar a herança, então você se tornará uma das mulheres mais ricas da América, e você obtém acesso aos recursos jurídicos necessários para garantir que a justiça finalmente foi feita. Olhei para a carta em minhas mãos, para a caligrafia de um homem que se lembrara de dívida de gratidão por 10 anos, por ter passado sua última década investigando uma injustiça contra alguém que o havia salvado. A vida dele, SR. Ais, preciso de perguntar uma coisa. Claro, isso é real ou estou imaginando coisas? Eu estava tendo algum tipo de colapso nervoso na sala de descanso de um posto de gasolina. Ele sorriu novamente, com uma expressão calorosa e compreensiva.
Michelle, isso é absolutamente real. Isra, Michelle, sim, seus problemas são. Acabou todas elas. Abri a carta de Robert Wellington com as mãos trêmulas, sabendo que as palavras lá dentro iriam. Ou muda tudo, ou prova que milagres não acontecem com pessoas como eu. Alguns dons que eu estava prestes a descobrir vieram com instruções, e algumas instruções valeram a pena esperar uma vida inteira para recebê-las. A carta de Robert Wellington era escrito com a caligrafia cuidadosa de alguém que sabia que suas palavras o sobreviveriam, cada frase elaborada com precisão. De um homem acostumado a tomar decisões que afetavam milhões de pessoas e bilhões de dólares. Minha querida Sarah, você está lendo isto quando eu já tiver falecido, e meu advogado encontrou você para lhe dar uma notícia que parecerá impossível. Mas é absolutamente verdade. Você agora é uma das mulheres mais ricas da América, herdando um império construído ao longo de 5 décadas. Décadas de sucesso nos negócios. Você se perguntará por que um estranho lhe deixaria uma fortuna tão grande. A resposta é simples: você não é uma estranha para mim. Você é a mulher que se recusou a me deixar morrer quando todos os outros já haviam desistido. 10 anos atrás, cheguei ao seu hospital esperando morrer. Meu coração havia parado, minha família estava se preparando para o funeral. E a equipe médica estava seguindo o protocolo para cuidados paliativos. Você ignorou o protocolo, você ignorou estatísticas, você ignorou os conselhos de colegas e supervisores que lhe disseram que algumas batalhas não podem ser vencidas. Por 18 durante horas, você lutou pela minha vida com a determinação de alguém que entendia que toda pessoa merece algo extraordinário. Esforço, não apenas cuidado comum. Você me salvou não porque eu era rico ou importante, mas porque você acreditou em mim. Salvar vidas era a sua vocação. Vivi mais 10 anos graças à sua dedicação, vi meus netos. Concluí a faculdade, acompanhei minha filha ao altar em seu segundo casamento e construí escolas em comunidades carentes. Comunidades e alegrias vividas que eu teria perdido se você tivesse seguido o procedimento médico padrão. Aqueles 10 os anos foram um presente seu para mim. Esta herança é o meu presente para você em retribuição, mas Sarah, esta herança vem com conhecimentos que serão difíceis de suportar e obrigações que exigirão uma coragem que você talvez nem saiba que possui. Sei o que seus irmãos fizeram com você. Sei como destruíram sua carreira, roubaram sua herança e te abandonaram. Sem teto com uma criança doente. Eu sei disso porque investi muitos recursos investigando cada detalhe da situação deles. Conspiração, as provas que reuni são completas, condenatórias e passíveis de ação judicial. Seus irmãos cometeram. Eles cometeram vários crimes graves em sua tentativa de eliminá-lo da venda do hospital. Falsificaram documentos, subornaram testemunhas. Plantaram provas e cometeram perjúrio em processos judiciais. Mais importante ainda, destruíram a vida de uma mulher que se dedicou a salvar os outros simplesmente porque eles queriam mais dinheiro para si mesmos. Isso não pode. Posição: com essa herança, você terá acesso à melhor equipe jurídica do país e recursos ilimitados para prosseguir. Justiça e provas que garantam que seus irmãos enfrentem todas as consequências de seus crimes. Você pode escolher a misericórdia. Sobre a justiça, você pode decidir que reconstruir sua vida é mais importante do que destruir a deles. Mas Sarah, eu pergunto. Você precisa se lembrar de que as vítimas do seu irmão incluem não apenas você e seu filho, mas todos os pacientes que possam ter sido afetados. Se tivessem sido tratados por uma enfermeira, teriam sido expulsos da profissão. Justiça tardia é justiça negada. Justiça ignorada se torna injustiça perpetuada. Use essa herança para construir a vida que você e seu filho merecem, mas também use-a para garanta que as pessoas que cometem os crimes que seus irmãos cometeram entendam que riqueza e conexões familiares não podem. Proteja-os das consequências. Os autos do processo são extensos, detalhados e intransferíveis, seu advogado explicará. As acusações criminais que podem ser apresentadas, as ações cíveis que podem ser movidas e o cronograma para garantir que os irmãos passam a década seguinte se defendendo nos tribunais em vez de desfrutar de sua riqueza ilícita. Sarah, você salvou minha vida quando você não tinha nada a ganhar e tudo a perder ao se recusar a desistir. Agora, peço que você salve a sua própria vida. Ao recusar deixar a injustiça impune, com a mais profunda gratidão e respeito, Robert Wellington 3 PS. As necessidades médicas do filho Tommy agora podem ser atendidas pelos melhores especialistas do mundo. O Hospital Infantil em o novo portfólio da sua fundação inclui um centro de tratamento neurológico de renome mundial. Tommy receberá os cuidados de que precisa. Necessidades, e você nunca mais terá que escolher entre a medicação dele e a sua próxima refeição. Algumas dívidas só podem ser pagas
Retribuindo o favor, certifique-se de que o mundo seja um lugar mais justo do que aquele que você herdou. Li a carta 3 vezes. Cada leitura tornando a realidade mais concreta e mais surreal. 3 anos vivendo na pobreza, no racionamento. A medicação de Tommy, os turnos noturnos, trabalhando em postos de gasolina para caminhoneiros por um salário mínimo. Tudo terminando com um bilhete escrito à mão. De um bilionário falecido que se lembrava de uma dívida de gratidão há uma década. Jonathan Ives me observou processar a situação. Informação com a paciência de alguém acostumado a dar notícias que mudam vidas. Quando finalmente levantei os olhos do. Na carta, ele estava preparado com documentos, explicações e os detalhes práticos da herança de um império empresarial. Sra. Mitchell, precisamos discutir medidas imediatas. Primeiro, moradia para você e seu filho, há uma cobertura disponível em. No centro da cidade, que pertencia ao SR, Wellington totalmente mobiliado, seguro e disponível imediatamente, segundo o médico. Cuidar do Tommy, consigo agendar consultas com neurologistas pediátricos até o final da semana. Isso é realmente importante. Está acontecendo, isso está absolutamente acontecendo. Mas, Mitchell, há decisões que a senhora precisa tomar em relação ao criminoso. Investigação. As evidências contra seus irmãos são substanciais, mas prosseguir com as acusações será emocionalmente difícil. E publicamente desorganizada. Pensei em Marcos e David, no jeito que eles me olharam durante a reunião do conselho de enfermagem. Ouvindo não com culpa ou arrependimento, mas com frio cálculo, como se eu fosse um problema de negócios que eles haviam resolvido com sucesso. Pensei nos cartões de Natal que eles haviam enviado para Tommy, notas de $20. Escondidas em mensagens genéricas de feriado. Seus gestos simbólicos de manter contato com a família enquanto desfrutam do milhões que eles haviam roubado, SR, o que exatamente a investigação revelou. Gravações de conversas telefônicas entre seus irmãos discutindo como incriminá-lo por roubo de drogas, extratos bancários mostrando pagamentos a funcionários do hospital que prestaram falso testemunho, trocas de e-mails detalhando seu plano para eliminar você da venda do hospital, análise documental comprovando que provas foram plantadas em seus pertences pessoais. Eles gravaram as próprias conversas. Seu irmão Marcos aparentemente manteve registros detalhados da conspiração. Ele achava que a documentação o protegeria caso David tentasse incriminá-lo. Jamais imaginou que alguém com os recursos do SR, Wellington, teria acesso a esses registros. Senti algo frio se instalar no meu peito. Não exatamente satisfação, mas o reconhecimento de que a justiça estava esperando o momento certo para se revelar. Se eu apresentar queixa, o que acontece com eles? Acusações federais de fraude acarretam penas de 10 a 20 anos. Acusações de conspiração acrescentam tempo adicional à pena. Os procedimentos de confisco de bens apreenderiam suas casas, carros, contas bancárias. Tudo foi comprado com o dinheiro da venda do hospital. Eles perderiam tudo o que ganharam destruindo tudo. Você, e se eu não apresentar queixa, eles continuarão vivendo em suas mansões, desfrutando de sua riqueza e acreditando que destruir a vida da irmã era uma estratégia de negócios bem-sucedida. Pensei em Tommy nos anos. Ele passou a maior parte do tempo dormindo em carros e bibliotecas públicas porque seus tios valorizavam mais o dinheiro do que a família. Eu pensei sobre isso. Os medicamentos que racionávamos, as consultas médicas que perdíamos, os especialistas que não podíamos pagar. Consultar sobre o estado dele. Senhor Ais, preciso ver meu filho, preciso. Diga a ele que tudo vai ser diferente agora. Claro, mas Mitchell, a mídia vai ficar sabendo sobre essa herança em questão de horas. O patrimônio do SR, Wellington, era tão significativo que repórteres de negócios o monitoravam. Processos de inventário. Sua história, de uma ex-enfermeira sem teto que herda bilhões, será contada. Notícia de primeira página, o que significa que Marcos e David também ficarão sabendo. Eles vão descobrir e provavelmente tentarão entrar em contato com você. Eles podem alegar inocência, pedir desculpas ou sugerir que a família. A reconciliação é mais importante do que os processos judiciais. Refleti sobre a capacidade de manipulação do meu irmão. O talento deles para fazer as vítimas se sentirem culpadas pelos danos causados. Há 3 anos, eu estava vulnerável. A manipulação psicológica que sofriam em choque com a traição, incapaz de pensar com clareza em vingança ou justiça. Agora eu não era mais vulnerável, agora eu tinha recursos que eles não podiam igualar e provas que não podiam refutar. SR, eu quero. Vou processar meus 2 irmãos criminalmente de todas as formas possíveis. Quero que eles sintam o mesmo medo. Incerteza e devastação financeira. Ira que impuseram a mim e ao meu filho, eu vou
Entre em contato com o procurador federal esta tarde e com o SR. AIS. Quero que eles se informem sobre as acusações da mesma forma. Descobri que tinha perdido tudo de repente, publicamente e sem aviso prévio. Considere isso feito, tá, Michelle, como eu. Voltei caminhando até o estacionamento do posto de gasolina para acordar Tommy e dizer que estávamos indo para casa, para um lar de verdade, com o dele. Quarto, medicação ilimitada e acesso aos melhores médicos do mundo. Refleti sobre a estranha matemática de justiça. Durante 3 anos, acreditei que pessoas boas às vezes sofriam enquanto pessoas más prosperavam. Agora eu entendi que, às vezes, a justiça estava apenas esperando a pessoa certa para aplicá-la. Algumas dívidas aparentemente foram pagas com juros e algumas heranças vieram com obrigações que se revelaram privilégios. A reação de Tommy à notícia era tipicamente prática, típica de uma garota de 14 anos, tentando desvendar a magnitude surreal da nossa situação com perguntas que isso me lembrou porque ele sempre foi meu porto seguro. Então não precisamos mais dormir no carro, nunca mais. E eu posso tomar meus remédios sem que você precise contar os comprimidos primeiro. Todos os medicamentos que você precisa, dos melhores. Os médicos do país e o tio Marcos e o tio David vão para a cadeia. Parei diante dessa pergunta estudando o rosto do meu filho enquanto estávamos sentados no estacionamento da nossa antiga vida, o posto de gasolina onde eu trabalhava no turno da noite. Horas antes de descobrir que eu valia quase 3 bilhões de dólares, provavelmente. Sim, se as evidências forem tão fortes quanto o SR. AIS. Acredita que sim, Tommy assentiu com a aceitação pragmática de alguém que aprendeu cedo que os adultos às vezes, tomava decisões terríveis que magoavam as pessoas que deveria proteger. Aos 14 anos, ele já entendia o que era traição. Melhor do que a maioria das pessoas com o dobro da sua idade, bom, disse ele simplesmente, eles nos machucaram. Propósito, pessoas que machucam outras de propósito devem sofrer as consequências, como diz o ditado, é assim que as crianças falam. Tommy havia destilado. A complexidade moral da minha situação foi traduzida em termos que fizessem perfeito sentido. Pessoas que ferem outras de propósito deveriam. Terão consequências. O apartamento de cobertura que Jonathan Ives havia mencionado acabou por ficar no 40º andar. Acima da cidade onde outrora trabalhei como uma enfermeira respeitada, onde mais tarde fui publicamente destruída como uma acusada de roubo. A viagem de elevador até o último andar foi como atravessar camadas da minha própria vida, para além do andar em que eu vivia. Conforto de classe média, ultrapassando o nível em que eu havia caído na pobreza, até patamares que jamais imaginei alcançar. Tommy pressionou o rosto contra as janelas que iam do chão ao teto, olhando para a cidade que se estendia abaixo de nós como um circuito. Painel de luzes e possibilidades. Mãe, isto é mesmo nosso, isto é mesmo nosso. Nosso, o apartamento era mobiliado com aquele tipo de luxo discreto que sussurrava riqueza em vez de ostentá-la. Móveis confortáveis, claramente escolhidos pela qualidade e não pela ostentação. Obras de arte com aparência original. Mas sem ostentação, uma cozinha abastecida com alimentos que não vinham de lojas de conveniência, mas o mais. A característica mais marcante da nossa nova casa não eram as bancadas de mármore nem os móveis de design. Era o quarto do Tommy. Um espaço claramente projetado para um adolescente, completo com computador, videogame e estantes de livros repletas de romances sobre aventura e descoberta. Robert Wellington havia planejado o conforto de Tommy com a meticulosidade de alguém que entendesse que salvar a vida de uma mãe significava cuidar também do seu filho. Há algo mais, eu disse. Tommy, enquanto explorava seu novo quarto, o SR, AIS providenciou uma consulta com um neurologista para você na próxima semana, doutora Patrícia Yamamoto, do Children's Medical Center. Ela é considerada uma das melhores neurologistas pediátricas do país. Tommy se virou da janela, onde observava o pôr do sol pintar a cidade em tons de ouro e possibilidades. Ela poderá ajudar com as convulsões? Não sei, querida, mas vamos descobrir. E o Tommy, seja lá o que ela. Recomenda-se que, quaisquer que sejam os tratamentos que possam ajudar, podemos arcar com eles agora. Todos eles. Naquela noite, coloquei meu filho na cama. Cama de verdade no próprio quarto pela primeira vez em 3 anos, ouvindo respirar normalmente sem o chiado no peito induzido pelo estresse que se tornou constante durante nossos meses como moradores de rua. Quando ele estava dormindo, eu caminhava pelo nosso. Eu estava no apartamento novo e tentava assimilar a magnitude das mudanças que ocorreram em um único dia. Meu telefone tocou às 23h47. O número de Marcos apareceu na tela e percebi que a notícia da minha herança havia chegado aos meus irmãos.
Mais rápido do que Jonathan Ives havia previsto. Sarah, graças a Deus você respondeu. Acabei de ver as notícias sobre o testamento de Robert Wellington. Querida, precisamos conversar. O carinho me atingiu como um soco no estômago. Querida, como se 3 anos tivessem se passado. O silêncio e o abandono poderiam ser apagados com uma única palavra, como se o irmão que destruiu minha vida pudesse reivindicar o direito de usar termos de afeto. Olá, Marcos. Sarah, esta é uma notícia incrível. Quer dizer 2,8 bilhões de dólares. Eu nem consigo processar números tão grandes. Você deve estar em completo choque. Eu estou processando. Aposto que você também. Escute. Querida, David e eu queremos te levar para jantar amanhã à noite. Precisamos comemorar essa incrível reviravolta na nossa sorte. E precisamos conversar bem sobre o passado, sobre os mal-entendidos na família. Relacionamentos e seguir em frente juntos, mal entendidos como se fossem fraude sistemática e plantio de provas. Foram simples falhas de comunicação que poderiam ser resolvidas com aperitivos e vinho. Marcos, não estou disponível para jantar amanhã. Ah, claro, você provavelmente está atolado de advogados e consultores financeiros. Que tal isso? Fim de semana ou semana que vem? Sarah, essa herança muda tudo para nossa família. Finalmente podemos deixar o passado para trás. Deixemos o passado para trás e foquemos no futuro. A que passado você se refere, Marcos? Pausa, cálculo cuidadoso, o som de alguém que vinha enceando essa conversa, mas não esperava uma resposta direta. Perguntas, você sabe o que eu quero dizer, querida? A situação do hospital, a investigação do conselho de enfermagem, tudo isso. Uma situação desagradável que criou um abismo entre nós. Aquela situação desagradável em que você e David me incriminaram por roubo. Narcóticos para me eliminar da venda do hospital. Sarah, não foi isso que aconteceu. Você sabe que não foi isso que aconteceu. Havia preocupações genuínas sobre discrepâncias no inventário e na investigação. Marcos, pare. Parar o quê? Pare de mentir, pare de fingir, pare de agir como se acreditasse na sua própria história. Outra pausa mais longa desta vez. Quando Marcos falou novamente, sua voz havia perdido um pouco da. É um calor artificial. Sarah, acho que você ainda está chateada com a decisão do conselho de enfermagem, e eu entendo isso. Mas você não pode acreditar seriamente que David e eu machucaríamos nossa própria irmã de propósito. Eu acredito exatamente nisso. Porque foi exatamente isso que você fez. Querida, você não está pensando com clareza. Essa herança é obviamente avassaladora. E talvez isso esteja afetando seu julgamento sobre relacionamentos familiares. Que tal reservar um tempo para refletir? Tudo e então nos sentaremos juntos e trabalharemos esses sentimentos. Sentimentos, como se meu preciso. A compreensão da conspiração criminosa era um problema emocional e não uma avaliação factual. Marcos, deixe-me explicar uma coisa para você. O SR, Wellington me deixou mais do que dinheiro, ele me deixou provas, gravações. Conversas, registros financeiros, depoimentos de testemunhas. Ele me deixou provas de tudo o que você e David fizeram para destruir minha vida. O silêncio que se seguiu foi tão longo que pensei que ele tivesse desligado, quando finalmente falou o seu. A voz estava diferente, mais dura, mais calculista, desprovida da falsa ternura que ele vinha usando. Sarah, eu não sei o que você pensa que tem, mas precisa ter muito cuidado ao fazer acusações que não pode provar. Alegações falsas podem ter sérias consequências legais. Podem, como as consequências legais de incriminar sua irmã por crimes farmacêuticos. Roubo, vou fingir que você não disse isso. Mas Sarah, se você está pensando em entrar com algum tipo de ação judicial, com base nas informações erradas que esse cara de Wellington coletou, você deveria considerar o impacto sobre o Tommy. Você realmente quer arrastar seu filho por uma batalha judicial pública que prejudicará toda a família? Aí estava, a ameaça. Disfarçado de preocupação, a manipulação envolta em falsa preocupação com o bem-estar de Tommy, Marcos já estava tentando usar meu amor pelo meu filho como arma contra mim, assim como ele usou minha vulnerabilidade como mãe solteira para me fazer. As acusações de roubo contra ele parecem críveis. Marcos, quero que você ouça com muita atenção o que vou lhe dizer. Estou ouvindo. Amanhã de manhã, agentes federais entrarão em contato com você e David a respeito de acusações criminais relacionadas à fraude. Conspiração, intimidação de testemunhas e fabricação de provas. As acusações serão seguidas de procedimentos de confisco de bens. Confiscar tudo o que você comprou com o dinheiro roubado na venda do hospital? Você não pode estar falando sério. Estou completamente. É sério, você destruiu minha vida por dinheiro, Marcos. Agora você vai descobrir o preço que isso realmente custa. Sarah, você é da família.
Ah, nós somos família. Você não pode fazer isso com seus próprios irmãos. Você fez isso primeiro com a sua própria irmã. Desliguei o telefone e fiquei na minha nova sala de estar, olhando para as luzes da cidade, refletindo sobre lealdade familiar, justiça criminal e a diferença entre perdão e responsabilidade. Alguns. Eu estava aprendendo que os relacionamentos não sobreviviam à descoberta do que as pessoas eram realmente capazes de fazer umas às outras. Outro e alguma justiça valeu a pena esperar 3 anos para ser feita. Amanhã, meu. Os irmãos acordariam e descobririam que destruir a vida da irmã teria consequências que jamais haviam previsto. Esta noite dormirei numa cama de verdade pela primeira vez em 3 anos, sabendo que meu filho estava seguro em seu próprio quarto e a justiça finalmente estava sendo feita para as pessoas que pensaram que os laços familiares tornaram-nos intocáveis. Percebi que algumas heranças incluíam o poder de equilibrar balanças que haviam sido. Estava inclinada na direção errada há muito tempo. A batida na minha porta aconteceu às 6h22, pontual e oficial. Que apenas agentes federais conseguiram realizar. Através do monitor de segurança da cobertura, observei 2 homens de terno escuro mostram seus distintivos ao porteiro. Suas expressões carregam a intensidade concentrada de pessoas conduzindo um julgamento. Assuntos sérios em um horário inoportuno. Eu não era o alvo deles, eu era a testemunha-chave. Mitchell, sou o agente Rodrigues, aqui é o agente Thompson, da Divisão de Crimes Financeiros do FBI. Gostaríamos de discutir a investigação de Wellington. Com você, eu os conduzi até a sala de estar, onde Tommy estava tomando café da manhã e se preparando para seu primeiro dia no escola particular onde Jonathan Hayes o havia matriculado, um lugar onde suas necessidades médicas poderiam ser atendidas e a educação dele poderia continuar sem as interrupções que marcaram nossos anos como sem-teto. Tommy, você poderia terminar se arrumando no seu quarto. Esses senhores precisam falar comigo sobre alguns assuntos legais. Meu filho olhou para o agentes federais com uma avaliação cuidadosa de alguém que aprendeu a avaliar adultos com base em seu potencial para perturbar sua frágil estabilidade. O agente Rodrigues sorriu para ele, uma expressão genuína que pareceu superar a de Tommy. Inspeção, apartamento legal, disse Tommy, juntando seu novo material escolar. Mãe, e a que horas você vai me buscar? Às 15h30, exatamente como combinamos. E Tommy, se você precisar da sua medicação durante o dia, a enfermeira da escola tem tudo o que ela precisa. Depois que Tommy saiu para a escola, ela foi conduzida por um serviço profissional que incluía protocolos de segurança. Eu ainda estava aprendendo a aceitar. Então me sentei com os agentes federais que determinariam se meus irmãos enfrentariam a polícia. Consequências pelos seus crimes ou continuar a viver como se destruir a irmã tivesse sido um negócio lucrativo. Estratégias. Mitchell, analisamos as evidências compiladas pela equipe de investigação do SR, Wellington. A documentação é extensa e parece sustentar várias acusações federais contra seus 2 irmãos. Agente Thompson abriu uma pasta que parecia grossa o suficiente para conter um romance. Conversas gravadas, registros financeiros, depoimentos de testemunhas, análise de documentos. É uma das investigações de fraude mais minuciosas que já vimos em uma empresa privada. Fonte: o que exatamente a equipe do SR Wellington descobriu: evidências de que seus irmãos se envolveram em atividades criminosas. Conspiração para fraudá-lo-á e privá-lo-á de sua herança, fabricando provas de roubo de medicamentos. Agente Rodrigues consultou suas anotações, gravações telefônicas onde discutem o plantio de frascos de morfina em seus pertences pessoais, banco. Registros que mostram pagamentos a funcionários do hospital que prestaram falso testemunho. Trocas de e-mails detalhando a cronologia dos fatos. Por te eliminarem da venda do hospital, eles foram tão descuidados com as provas, seu irmão Marcos aparentemente documentou toda a conspiração, acreditando que registros detalhados o protegeriam caso David tentasse algo envolvê-lo em irregularidades. Ele jamais imaginou que alguém com os recursos do SR Wellington conseguiria acesso. Em resposta a essas comunicações, o agente Thompson inclinou-se para a frente com uma expressão séria. Mitchell, para prosseguir com as acusações federais, será necessária sua cooperação como testemunha. O processo será emocionalmente desgastante, difícil, publicamente conturbado e potencialmente perigoso caso seus irmãos decidam contestar as acusações. Agressivamente, perigoso como pessoas desesperadas enfrentando longas penas de prisão. Às vezes, tomam decisões ruins sobre intimidar testemunhas ou destruir provas. Oferecerá proteção se necessário, mas você deve entender que este não será um processo legal tranquilo.
pensei no telefone. Ligação de Marcus sobre sua mudança repentina de falsa cordialidade para ameaças veladas, sobre o cálculo em seu. Qual foi a voz dele quando tentou usar o bem-estar do Tommy como moeda de troca contra mim? Agente Rodrigues, o que acontece se eu não cooperar com a promotoria? Então seus irmãos não enfrentarão nenhuma consequência por destruírem sua vida e roubarem seus bens. Herança, eles continuam vivendo em suas mansões, desfrutando de sua riqueza e acreditando que os laços familiares protegê-los da justiça, e se eu cooperar, eles enfrentarão fraude federal. Acusações com penas que variam de 10 a 20 anos, além do confisco de bens de tudo comprado com o produto de seus crimes. A escolha foi mais simples do que os agentes provavelmente esperavam. Os irmãos não demonstraram remorso, não ofereceram desculpas sinceras, nem fizeram qualquer tentativa de reparar o dano que causaram. Marcos. A ligação telefônica foi pura manipulação, uma tentativa de usar nosso parentesco biológico para escapar das consequências. Crueldade deliberada, cooperarei plenamente com a acusação, Sra. Mitchell. Há algo mais que você precisa saber. Esta manhã, agentes estão cumprindo mandados de busca e apreensão nas residências de vocês dois. Casas e escritórios dos irmãos. Eles estão sendo presos simultaneamente para impedir a coordenação de sua defesa. Estratégias, olhei para o meu relógio, 8h47. Nesse momento, Marcos e David provavelmente estavam sendo algemados em suas casas luxuosas, enquanto liam mandados de busca que apreenderiam computadores, telefones e registros financeiros que documentavam a conspiração. Será que eles conseguirão pagar a fiança, dado o risco de fuga? Considerando a avaliação e o montante envolvido, solicitarão que sejam mantidos presos sem direito à fiança até o julgamento. Mas, Sra. Mitchell, mesmo que a fiança seja concedida, os procedimentos de confisco de bens começam imediatamente. Suas contas bancárias serão congelados, seus bens serão confiscados e eles perderão o acesso à riqueza que ganharam destruindo sua vida. O telefone tocou, era o número do David. Mostrei a tela para o agente Rodrigues, que assentiu, autorizando-me a atender. Sarah, o que? Que diabos você fez? A voz de David estava rouca de pânico e raiva. O FBI está destruindo minha casa, minha esposa está chorando, meus vizinhos estão olhando. Eu fiz exatamente o que você e Marcos fizeram com David, só que eu tinha provas e você tinha mentiras. Você não pode estar falando sério sobre levar isso adiante. Somos família, Sarah. A família não se destrói por causa de desavenças comerciais. A família não arma crimes contra a própria família para roubar seus bens. Herança, não foi isso que aconteceu e você sabe disso. Havia preocupações legítimas sobre o estoque de medicamentos e a investigação. David, pare. O FBI tem gravações suas e de Marcos planejando toda a conspiração. Eles têm registros bancários que comprovam pagamentos a testemunhas. Eles têm tudo. Uma pausa. O som de alguém que está processando o desmoronamento de tudo aquilo em que pensava ter construído sua vida. Sarah, me escute. Independentemente do que você acha que sabe, independentemente das provas que você acha que tem, isso também vai magoar o Tommy. Você quer que seu filho ver os tios dele irem para a prisão. Você quer que ele cresça sabendo que a mãe dele destruiu a família. O mesmo. A manipulação que Marcos tentou. A mesma tentativa de usar meu amor por Tommy como arma contra minha busca por justiça. Mas a versão de David carregava um tom de desespero que sugeria que ele estava começando a compreender a magnitude da situação. O que ele estava enfrentando. David Tommy entende a diferença entre família e pessoas que compartilham seu DNA. Uma família de verdade não abandona um filho doente só porque excluiu a mãe dos seus negócios. Você está fazendo um erro que o assombrará pelo resto da vida. Não, David, o erro foi pensar que destruir sua irmã não sofreria consequências. Depois que desliguei, o agente Thompson me olhou com algo que talvez tivesse. Sinto muito, Sra. Mitchell, seus irmãos provavelmente tentarão entrar em contato novamente, possivelmente por meio de outros familiares, membros ou amigos em comum. Eles podem oferecer acordos financeiros, pedidos públicos de desculpas ou promessas de futuro. Cooperação se você retirar as acusações. Eles não têm mais nada de que eu precise. Talvez eles não entendam isso imediatamente. Pessoas que operaram com impunidade por anos às vezes não conseguem processar que suas vítimas ganharam poder. Pensei nos 3 anos que Tommy e eu passamos morando no carro, nos remédios que racionávamos. Havia noites em que eu ouvia a respiração ofegante do meu filho e me perguntava se o estado dele estava piorando porque não tínhamos dinheiro para comprar o medicamento. Cuidados médicos adequados.
Agente Rodrigues, quanto tempo levará esse processo? Casos federais de fraude normalmente levam de 18 a 24 meses entre a acusação e o julgamento. Mas, Sra. Mitchell, dada a força das provas, esperamos que o seu irmão. Os advogados incentivarão acordos de confissão para evitar o risco de penas máximas. O que esses acordos envolvem? Prisão. Tempo, confisco total dos bens e admissão permanente de culpa. Eles perderiam tudo o que ganharam, destruindo você, e eles teriam que enfrentar o reconhecimento público de que seu sucesso foi construído sobre fraude criminosa. Eu fiquei em pé junto às janelas da cobertura, olhando para a cidade onde outrora fora respeitado, onde mais tarde estaria destruído, onde agora eu estava em posição de fazer justiça, uma justiça que havia sido adiada, mas não negada. Algumas dívidas que eu estava. O aprendizado acumulou juros ao longo do tempo, e alguma justiça valia a pena esperar 3 anos para ser recebida. A notícia foi divulgada às 3h47. Às 17h, enquanto eu dirigia para buscar Tommy em seu primeiro dia na escola particular, que finalmente lhe proporcionaria o que ele precisava. Com a estabilidade educacional que ele merecia, o boletim de notícias do rádio foi breve, mas abrangente. 2 proeminentes. Os empresários, irmãos Marcos e David Mitchell, foram presos esta manhã sob acusações federais de fraude relacionadas a conspiração para fraudar a irmã em relação ao dinheiro da venda do hospital. As prisões ocorreram após uma investigação iniciada por. As provas foram fornecidas pelo falecido bilionário Robert Wellington III, que deixou toda a sua fortuna para a vítima. Essa enfermeira Sarah Mitchell. Quando cheguei à escola de Tommy, meu telefone já havia recebido 47 ligações de repórteres. Parentes distantes, ex-colegas e pessoas com quem eu não tinha notícias há anos e que de repente se interessaram por. Reconectando-me agora que meu patrimônio era de quase 3 bilhões de dólares. Como foi seu primeiro dia? Perguntou Tommy enquanto se acomodava em nosso carro novo, um sedã modesto que Jonathan Ives insistira ser mais prático do que o veículos de luxo que vieram com a minha herança. Ótimo, os professores realmente sabem sobre minha condição médica e eles têm protocolos para lidar com convulsões caso elas ocorram durante a aula. Tommy colocou o cinto de segurança e estudou meu rosto com a atenção perspicaz que ele desenvolveu durante nossos anos difíceis. Mãe, você parece diferente, como se algo. Aconteceu uma grande coisa hoje. O tio Marcos e o tio David foram presos esta manhã. Tommy ficou em silêncio por alguns instantes, processando essa informação com a reflexão cuidadosa que caracterizava sua abordagem a notícias importantes. Você está triste? Sobre isso, a pergunta me surpreendeu pela sua franqueza, mas Tommy havia aprendido a contornar as complicações da vida adulta para chegar a verdades emocionais essenciais. Não, querida, eu não estou triste, estou aliviada. Eu pense que algo que estava quebrado finalmente está sendo consertado. Ótimo, eles merecem se dar mal pelo que fizeram. Nós, quando voltamos à cobertura, Jonathan Ives estava esperando no saguão com notícias que complicariam a situação. A trajetória dos nossos dias já é surreal. Sra. Mitchell, precisamos conversar sobre um desenvolvimento relacionado ao seu irmão. Situação legal. Eles contrataram advogados de defesa criminal e esses advogados solicitaram uma reunião para discutir possíveis negociações de acordo judicial. Já, seus advogados revisaram as evidências esta tarde e aconselharam. Estão optando por negociações para um acordo imediato, em vez de contestar acusações que não podem vencer. Sra. Mitchell, eles querem chegar a um acordo. Fomos de elevador até nosso apartamento em silêncio. Tommy desapareceu imediatamente em seu quarto para começar a fazer o dever de casa. Tarefas que fossem academicamente desafiadoras, em vez de apenas trabalhos para mantê-lo ocupado. Pela primeira vez em 3 anos, meu filho foi tratado como um jovem inteligente com potencial, em vez de um problema. Ser administrado, que tipo de acordo eles estão propondo? Perguntei a Jonathan assim que nos acomodamos na sala de estar. Ainda assim, parecia elegante demais para pertencer a pessoas que estavam em situação de rua uma semana antes. Confissão completa de todas as acusações. Entrega de todos os bens adquiridos com o produto da venda do hospital. 10 anos de prisão federal para cada irmão e um pedido público de desculpas reconhecendo a fraude que cometeram contra você em troca de quê? Evitar um julgamento federal e possibilidade de sentenças de 20 anos. Sra. Mitchell, seus advogados estão recomendando a aceitação porque as evidências contra eles são esmagadoras e incontestáveis. Pensei em Marcos e Davi, em como eles teriam. Olharam para mim durante a audiência do Conselho de Enfermagem. Frios, calculistas, confiantes de que haviam eliminado com sucesso
Problema: eles não demonstraram nenhum remorso na época, não ofereceram desculpas durante os 3 anos seguintes e não fizeram nenhuma tentativa de ajudar. Eu e o Tommy, quando morávamos no carro, Jonathan, se eles aceitarem esse acordo judicial, eles admitem a culpa publicamente, sim. Reconhecimento público completo da conspiração, da fabricação de provas, da manipulação de testemunhas, de tudo. A confissão seria registrada nos autos do processo e noticiada por todos os veículos de comunicação que têm acompanhado o caso. E as sentenças de 10 anos em instalações federais de segurança mínima, mas ainda assim prisão. Eles perderiam seus licenças médicas, licenças comerciais e capacidade de atuar em qualquer área relacionada à saúde. Eles teriam. Saem da prisão aos 70 e 68 anos, respectivamente, sem bens e sem perspectivas profissionais. Caminhei até as janelas que se tornaram meu espaço de reflexão, olhando para a cidade lá embaixo. A vida dela era repleta de versões diferentes. A enfermeira bem-sucedida, a ladra acusada e destruída a sem-teto. Mãe e agora o bilionário em busca de justiça. Jonathan, o que acontecerá com suas famílias, suas esposas, seus filhos? Como seus familiares diretos não estavam envolvidos na conspiração, eles mantêm todos os bens pessoais que possuíam antes da venda do hospital, mas o estilo de vida era financiado por lucros fraudulentos. As mansões, os carros de luxo, adesões a clubes de campo, tudo isso desaparece. Assim, suas famílias se tornam vítimas inocentes de suas escolhas, sim. Esse é frequentemente o aspecto mais difícil do processo penal por crimes de colarinho branco. As famílias dos conspiradores sofrem consequências por crimes que não cometeram. Pensei na minha cunhada Rebecca, esposa de David, que nunca tinha sido particularmente afetuoso comigo, mas nunca participou ativamente da minha destruição. Sobre os filhos de Marcos, meus sobrinhos. Agora eram adolescentes e passariam seus anos de ensino médio vendo seu pai cumprir pena de prisão por fraude. Jonathan, poderíamos estruturar um acordo que ofereça suporte às famílias deles, mantendo ao mesmo tempo a responsabilidade. Marcos e David serão responsabilizados, o que você tinha em mente, e se criássemos fundos educacionais para os filhos deles. Subsídios modestos para suas esposas, suficientes para garantir que não percam as suas casas ou a sua estabilidade, mas financiados separadamente de qualquer acordo judicial. Jonathan estudou meu rosto com a expressão de alguém tentando compreender motivações que pareciam inconsistentes com a busca pela pena máxima. Zha, Mitchell, isso é. É extremamente generoso, considerando o que seus irmãos fizeram com você e com o Tommy. Não é generosidade, é estratégico. Eu quero. Marcos e David terão que arcar com todas as consequências de suas escolhas, mas eu não quero que seus filhos paguem por isso. Preço pelos crimes dos pais. Tommy e eu sabemos como é isso. Posso incluir provisões de apoio familiar no negociações de acordo, mas Mitchell, os advogados do seu irmão provavelmente interpretarão sua disposição de apoie às famílias deles como prova de que você também está aberto a reduzir as penas criminais. E deixe isso bem claro. Que o apoio familiar e a responsabilização criminal são questões separadas. Suas esposas e filhos recebem proteção da ruína financeira, mas Marcos e David ainda cumprem suas penas de prisão e perdem tudo o que tinham. Roubou, meu telefone tocou um número que eu não reconheci, mas quando atendi, a voz de Rebecca era inconfundível. Sarah. Por favor, não desligue. Eu sei que você tem todo o direito de odiar nossa família, mas preciso falar com você sobre as crianças. Rebecca, eu não odeio a sua família. Eu odeio o que David e Marcos fizeram com a minha. Os advogados estão dizendo que David pode ir embora. 10 anos de prisão. Sarah, meus filhos têm 15 e 17 anos. Eles vão passar. No último ano do ensino médio, viram o pai cumprir pena em uma prisão federal. Rebecca, o pai delas. Passou 3 anos vendo seu sobrinho morar em um carro porque as despesas médicas dele eram muito caras para sua mãe, que não tinha onde morar. Pagar, eu sei, Deus. Sarah, eu sei, e não estou ligando para pedir que você desista. Acusações ou redução das penas. O que David fez foi imperdoável. A voz de Rebecca tremia de emoção. Parecia genuíno, não manipulador. Estou ligando para perguntar se você me deixaria ajudar o Tommy de alguma forma. Deixe-me. Faça algo para compensar os anos em que não ajudamos quando deveríamos. Tommy não precisa mais de ajuda, Rebecca. Ele tem acesso aos melhores cuidados médicos do país e a oportunidades educacionais que lhe permitirão alcançar todo o seu potencial. Então, deixe-me ajudá-lo. Deixe-me testemunhar no julgamento dele sobre o que presenciei, sobre conversas que ouvi por acaso, sobre as coisas que disseram sobre você quando pensavam que ninguém estava prestando atenção. Eu senti algo inesperado.
Não exatamente perdão, mas o reconhecimento de que algumas pessoas tinham sido passivas. Espectadores da injustiça em vez de participantes ativos. Rebecca, o que você fez? Você testemunhou, David se gabando de como foi fácil enganar os investigadores do Conselho de Enfermagem, Marcos fazendo piada com Sarah. A traficante recebendo o que merecia. Conversas sobre quanto dinheiro eles economizaram eliminando o céu. Parte da venda do hospital, sua voz estava ficando mais forte, mais determinada. Sarah, eu deveria ter falado naquela hora. Eu deveria ter feito algo para impedi-los. Fui um covarde e tenho vergonha disso, porque você está disposto a testemunhar contra mim. Seu próprio marido, porque meus filhos precisam entender que ações têm consequências. Essa lealdade familiar não inclui proteger pessoas que cometem crimes e que, às vezes, fazer a coisa certa exige coragem. Quando isso lhe custa tudo, depois que Rebecca e eu terminamos nossa conversa, percebi que a justiça era mais complexo do que simplesmente punir os culpados. Também exigia proteger os inocentes e proporcionar oportunidades para redenção genuína. Algumas famílias, eu estava aprendendo, podiam ser reconstruídas após uma traição, outras precisavam ser redefinidas inteiramente, mas justiça, a verdadeira justiça, significava garantir que todos enfrentassem consequências apropriadas para as escolhas feitas, ao mesmo tempo que se protegem as pessoas que não fizeram essas escolhas. Amanhã, eu aceitaria o acordo judicial que mandaria meus irmãos para a prisão por 10 anos. Esta noite, eu criaria fundos educacionais que garantiriam que seus filhos pudessem construir vidas melhores do que as de seus pais. Havia escolhido. Descobri que certa justiça era ampla o suficiente para incluir tanto responsabilidade quanto misericórdia. O tribunal estava lotado no dia em que Marcos e David declararam formalmente sua culpa, repleto de repórteres e ex-funcionários do hospital. Funcionários, colegas de enfermagem e familiares cujas vidas foram afetadas pela conspiração. Eu estava sentada na primeira fila com Tommy, assistindo meu irmão comparecer perante um juiz federal para confessar crimes pelos quais eles passaram 3 anos. Anos negando, a juíza Patrícia Harrison revisou os acordos de confissão com a precisão metódica de alguém que presidiu a milhares de casos criminais e compreendia a diferença entre justiça e vingança. Marcos Mitchell, você está se declarando culpado de conspiração para cometer fraude, adulteração de provas, intimidação de testemunhas e extorsão. Você entende que essa declaração de culpa acarreta uma pena obrigatória de 10 anos. Pena de prisão federal? Sim, meritíssimo. E o senhor reconhece que suas ações causaram danos financeiros e emocionais. Danos causados à sua irmã Sarah Mitchell e ao filho menor dela, incluindo a perda da licença profissional, a situação de sem-teto e incapacidade de arcar com os custos do tratamento médico de uma criança com doenças crônicas. A voz de Marcos era quase inaudível. Sim. Meritíssimo, Sr. David Mitchell, o senhor está apresentando uma declaração de culpa idêntica à do Sr. Reconhecimentos idênticos. Sim, meritíssimo. O juiz Harrison consultou as declarações de impacto da vítima que Tommy é. Eu havia enviado documentos que detalhavam não apenas nossas perdas financeiras, mas também o custo humano de 3 anos vivendo na pobreza por causa de sua fraude deliberada. Antes de aceitar esses apelos, eu quero. Apresentem seus argumentos ao tribunal sobre a natureza dos crimes cometidos neste caso. Esses réus não roubaram de estranhos ou corporações. Eles destruíram sistematicamente a vida da própria irmã, uma profissional da área da saúde que tinha. Ela dedicou sua carreira a salvar vidas para aumentar seu patrimônio pessoal com a venda de uma empresa. Palavras do juiz. Ela teve peso no silêncio do tribunal e vi vários repórteres tomando notas detalhadas sobre seus comentários. Fabricaram provas, subornaram testemunhas e cometeram perjúrio em processos judiciais para eliminar a irmã de receber sua herança legítima. Como resultado da conspiração ASTA, Sarah Mitchell perdeu sua licença de enfermagem. Sua casa, sua segurança financeira e sua capacidade de prover cuidados médicos adequados para seu filho deficiente. O tribunal considera esses crimes particularmente hediondos porque envolveram a traição deliberada da família. Relacionamentos e confiança. Os réus usaram o amor da vítima pelo filho como uma vulnerabilidade para serem explorados, sabendo que isso afetava a vítima. Que uma mãe solteira com contas médicas a pagar estaria desesperada o suficiente para se apresentar como culpada de furto de medicamentos. Juiz. Harrison olhou diretamente para Marcos e David com uma expressão severa, mas não vingativa. Os acordos de confissão incluem confisco total de todos os bens e investimentos adquiridos com o produto da venda fraudulenta do hospital.
Os réus renunciarão às suas licenças médicas, aos seus bens comerciais e à sua capacidade de trabalhar em qualquer área da saúde. Área relacionada após sua libertação da prisão federal. Além disso, ambos os réus farão declarações públicas, reconhecendo sua culpa e o impacto de seus crimes sobre as vítimas. Essas declarações serão distribuídas a todos os meios de comunicação que cobriram o caso. A parte da sentença referente ao confisco de bens foi abrangente e devastadora. Marcos e David perderiam suas mansões, carros de luxo, carteiras de investimentos e clube de campo. Membros, eles começariam a cumprir suas penas de prisão imediatamente e sairiam 10 anos depois sem dinheiro, sem perspectivas profissionais e antecedentes criminais permanentes que afetariam o resto de suas vidas, mas talvez mais. O mais importante é que eles cumpririam esses 10 anos sabendo que sua vítima havia usado a herança roubada para construir algo extraordinário, porque enquanto eles estivessem na prisão federal, eu estaria usando o presente de Robert Wellington para transformar o acesso à saúde para pessoas que não podiam pagar por tratamento médico de qualidade. Após a sentença, Jonathan Hayes e eu nos reunimos com repórteres do lado de fora do tribunal para anunciar o lançamento da Fundação Mitchell para acesso à assistência médica, uma iniciativa de 2 bilhões de dólares que proporcionaria assistência médica gratuita e educação em enfermagem, bolsas de estudo e apoio a profissionais de saúde que enfrentam falsas acusações ou perseguição profissional. Mitchell. Um repórter perguntou: "Você se sente vingado pelas sentenças de hoje?" Refleti sobre a pergunta enquanto olhava nos degraus do tribunal, onde Marcos e David haviam sido levados algemados uma hora antes. Sinto que a justiça foi feita. Já foi entregue e Tommy e eu finalmente podemos seguir em frente com nossas vidas. Mas mais importante, sinto que podemos usar isso experiência para ajudar outras pessoas que enfrentam situações semelhantes. O que você quer dizer com situação semelhante? Profissionais de saúde que são falsamente acusados de má conduta, famílias que não têm condições de arcar com o tratamento médico de seus filhos, pessoas que acreditam que a riqueza e os laços familiares os protegem das consequências de comportamentos criminosos. Você está satisfeito com as sentenças de 10 anos? Estou satisfeito que meus irmãos enfrentarão as consequências apropriadas. Consequências pelas suas escolhas, enquanto as suas famílias recebem apoio para reconstruir as suas vidas. A justiça não é apenas. Trata-se de punição, trata-se também de restauração e prevenção. Tommy. Ao meu lado, ele tinha a confiança de saber que suas necessidades médicas jamais seriam novamente suprimidas por causa de Coste acrescentou sua própria perspectiva à cobertura da mídia. Meus tios nos ouviram porque queriam mais dinheiro, disse ele. Com a honestidade direta que os jovens de 14 anos trazem para situações complexas. Agora eles não têm dinheiro e nós temos dinheiro suficiente para ajudar outras crianças cujas famílias não têm condições de comprar remédios. Isso me parece justo. Naquela noite, Tommy e eu jantamos em a cobertura com a doutora Patrícia Yamamoto, a neurologista pediátrica que se tornara não apenas sua médica, mas uma consultora das iniciativas médicas infantis da Fundação. A frequência de convulsões de Tommy diminuiu em 70%. Desde que iniciou o novo protocolo de medicação, relatou o doutor Yamamoto, sua função cognitiva está melhorando. Os níveis de energia estão mais altos e ele está respondendo bem ao programa de fisioterapia. Qual é o prognóstico a longo prazo? Perguntei. Com tratamento e acompanhamento consistentes, Tommy poderá levar uma vida completamente normal. A condição neurológica, que parecia tão limitante quando ele não tinha acesso ao tratamento adequado, é bastante controlável com o acompanhamento correto. Apoio médico. Olhei para meu filho, que estava lendo um livro sobre biologia marinha, um assunto pelo qual ele havia se apaixonado. Desde que teve acesso a recursos educacionais que desafiaram, em vez de simplesmente acomodarem suas necessidades médicas. Tommy, o doutor Yamamoto disse que você talvez se interesse em participar do programa de verão de ciências marinhas em Woodsole. No ano que vem, sério, aquele em que você pode trabalhar com pesquisadores de verdade em projetos de conservação oceânica, o mesmo. Se você estiver interessado, a Fundação patrocinará outros estudantes cujas famílias não podem arcar com as taxas do programa. Tommy. O sorriso dela era radiante. Mãe, você acha que o tio Marcos e o tio David algum dia imaginaram que roubariam nossa herança? Acabariam ajudando tantas outras pessoas. Acho que eles provavelmente imaginaram ficar com todo o dinheiro para si mesmos. Nunca enfrentaram quaisquer consequências pelo que nos fizeram. Eram péssimos em imaginar coisas, disse Tommy.
Avaliação pragmática que se tornara sua resposta característica aos fracassos na vida adulta. Mais tarde naquela noite, depois de Tommy. Ele estava dormindo em seu próprio quarto, com acesso a todos os equipamentos de monitoramento médico que garantiam sua segurança. Eu fiquei parado ao lado dele. Das janelas da cobertura, com vista para a cidade onde minha ida fora destruída e reconstruída, meu celular mostrava 17 chamadas perdidas. Ligações da penitenciária onde Marcos e David estavam detidos. Aparentemente, eles ainda estavam tentando negociar, manipular, ainda incapazes de aceitar que sua vítima agora possuía recursos que eles não conseguiam igualar e resolver. Não consegui romper, não retornei às ligações, algumas conversas não eram mais necessárias, alguns relacionamentos não podiam continuar. Será reconstruída após a traição, mas alguma justiça valeu a pena esperar 3 anos para ser feita, e algumas vitórias foram doces. O suficiente para justificar o sofrimento que os precedeu. Amanhã, a Fundação Mitchell começaria a aceitar candidaturas de estudantes de enfermagem que não tinham condições de pagar a mensalidade da faculdade de medicina, de famílias cujos filhos precisavam. Tratamentos caros, de profissionais de saúde enfrentando falsas acusações semelhantes às que destruíram a minha vida. Carreira, meus irmãos me roubaram 50 milhões de dólares para aumentar seu patrimônio pessoal. Eu estava usando 2,8 bilhões para garantir que outras pessoas que enfrentam situações semelhantes tenham recursos para se defender. Alguns. Estava aprendendo que as heranças valiam mais do que dinheiro. Valiam a pena pela oportunidade de transformar a injustiça em algo positivo. Oportunidade, sofrimento transformado em serviço e traição, transformada em alicerce para construir algo belo a partir dos destroços de o que havia sido destruído. A justiça, afinal, não se resumia à punição, tratava-se de usar o poder responsavelmente para proteger pessoas que ainda não tinham poder para se proteger. E às vezes a maior vitória não era destruir os inimigos, mas construir algo tão valioso a partir deles. A traição que sofreram foi algo que eles passaram o resto da vida entendendo, o que realmente perderam ao escolher a ganância em vez da justiça. Família, 2 anos após a prisão do meu irmão, eu estava no saguão do centro médico da Fundação Mitchell, assistindo à cerimônia de inauguração da nossa nova ala dedicada ao tratamento de crianças com doenças neurológicas. A instalação representava tudo o que havia emergido das cinzas da destruição da nossa família. Atendimento médico de primeira classe. Financiado pela justiça, com uma equipe de profissionais que entendiam que a cura exigia tanto conhecimento clínico quanto prático. E compaixão genuína. Tommy, agora com 16 anos e com um excelente desempenho acadêmico na escola preparatória. Escola que havia nutrido seu interesse pela biologia marinha. Atuou como palestrante principal da cerimônia com a desenvoltura de alguém que aprendeu desde cedo que a experiência pessoal pode ser transformada em defesa dos outros. Há 3 anos. Minha mãe e eu morávamos no carro porque não tínhamos condições de pagar meu tratamento médico. Ele disse isso à plateia de médicos, enfermeiros, famílias e representantes da mídia. Hoje, nenhuma criança nesta cidade jamais enfrentará essa escolha novamente porque isso. O centro médico oferece atendimento gratuito a todos que necessitam, independentemente de sua capacidade de pagamento. Os aplausos foram sustentada e sincera, mas me peguei pensando na carta que recebi naquela manhã de Marcos, a dele. Primeira comunicação desde o início de sua pena de prisão, que não foi uma tentativa de negociação ou manipulação. Sarah, eu assisti à cobertura jornalística do discurso de Tommy na inauguração do centro médico e preciso te contar uma coisa. Deveria ter dito isso há 3 anos. Tenho orgulho do que você construiu e vergonha do que destruí. A prisão me deu. Chegou a hora de você entender a dimensão do que David e eu fizemos com você e Tommy. Não roubamos apenas dinheiro, roubamos a sua vida. Carreira, sua reputação, sua sensação de segurança e o acesso do seu filho a cuidados médicos. Destruímos a vida de alguém que se dedicou a curar os outros simplesmente porque queríamos mais riqueza do que merecíamos. Eu não sou. Escrevo para pedir perdão, liberdade antecipada ou qualquer tipo de consideração especial. Estou escrevendo porque eu preciso que você saiba que agora entendo que fui egoísta demais para enxergar naquela época. Você sempre foi o melhor da nossa família e nós te eliminamos porque sua integridade fez com que nossa ganância parecesse mais feia do que podíamos suportar. O centro médico que você construiu ajudará milhares de crianças nas próximas décadas. As bolsas de estudo em enfermagem que você financiou formarão profissionais de saúde. Trabalhadores que entendem que servir significa sacrifício.
o fundo de defesa jurídica que você criou protegerá outros profissionais contra o tipo de falsas acusações que usamos contra você. Você passou pela pior coisa que já aconteceu para você e transformou isso na melhor coisa que acontecerá a inúmeras outras famílias. David e eu pegamos $50. Milhões que você lhe roubou e usou para comprar mansões, carros de luxo e status social. Isso impressionou PIS. Pessoas de quem nem gostávamos, você pegou $2,8 bilhões e os usou. Construir algo que sobreviva a todos nós, uma fundação dedicada a garantir que nenhuma família enfrente a escolhas que forçamos você e Tommy a fazer. Não espero que você responda a esta carta. Não espero que você nos visite ou me inclua na vida do Tommy quando eu for solto. Só preciso que você saiba que, mesmo da prisão federal, eu consigo ver a diferença entre riqueza e valor, entre sucesso e significado, entre o que pensávamos estar construindo e pelo que você realmente conquistou. Me desculpe, Sarah, por tudo, pelos 3 anos em que você e Tommy sofreram. Por causa das nossas escolhas, pela carreira que destruímos, pela confiança que traímos, pela família que despedaçamos. Espero que um dia Tommy poderá ver seus tios como exemplos de advertência em vez de inimigos, pessoas que fizeram coisas terríveis. Fizeram escolhas e enfrentaram as consequências apropriadas, mas aprenderam tarde demais a diferença entre o certo e o errado. Com pesar e respeito, Marcos, a carta ainda estava dobrada na minha bolsa quando, durante a recepção após o discurso de Tommy, a doutora, Yamamoto aproximou-se de mim e sua expressão revelava que eu havia sido aguardando ansiosamente há meses. Sarah, recebemos a aprovação da FDA para o protocolo do ensaio clínico, o novo. O tratamento para a condição de Tommy poderá ajudar milhares de crianças em todo o mundo, caso os resultados correspondam aos nossos dados preliminares. O ensaio clínico representou mais um desenvolvimento inesperado em nossa jornada, a condição neurológica de Tommy, o que parecia uma limitação devastadora quando não tínhamos condições de pagar pelo tratamento adequado, acabou se revelando fornecer informações valiosas para pesquisas que podem beneficiar outras crianças com diagnósticos semelhantes. Quando começa o ensaio clínico? Começar no próximo mês. Tommy será o primeiro paciente inscrito e, se você concordar, gostaríamos de documentar seu progresso para conferências médicas e publicações de pesquisa. Seu caso pode mudar a forma como abordamos a questão. Tratamento de neurologia pediátrica em todo o mundo. Olhei para a área de recepção, onde Tommy conversava animadamente com outros adolescentes que participavam dos programas de apoio entre pares do centro médico, crianças cujas famílias agora poderiam acessar atendimento de primeira classe, independentemente da situação financeira. Tommy, você poderia vir aqui um minuto? Doutor Yamamoto. Tem novidades sobre o ensaio clínico. Meu filho se aproximou com a confiança tranquila que havia substituído o cansaço cauteloso que caracterizou seu comportamento durante nossos anos como sem-teto. Boa nutrição, cuidados médicos consistentes e a estabilidade educacional o transformou de uma criança frágil que lidava com uma doença crônica em um adolescente saudável. Buscando objetivos acadêmicos ambiciosos, o FDA aprovou o protocolo do ensaio clínico, Dr. Yamamoto explicou. Tommy, se você estiver disposto a participar, poderá ajudar a desenvolver tratamentos que beneficiem as pessoas. Milhares de outras crianças com condições semelhantes. Então eu seria como um caso de teste para ajudar outras crianças. Exatamente. Certo. A participação poderá levar a tratamentos inovadores que tornarão essa condição muito mais fácil de controlar para futuros pacientes. Tommy analisou a proposta com a ponderação que se tornara sua marca registrada em assuntos importantes. Decisões vai doer, algum desconforto durante as fases de monitoramento, mas nada pior do que o que você já passou. Experiente com seu protocolo de tratamento atual, e isso poderia ajudar outras crianças a evitar morar em carros com suas mães. Poderia ajudar outras famílias a lidar com essa condição sem o estresse financeiro que tornou sua situação tão difícil. Tommy olhou para mim com a expressão que usava quando buscava confirmação para decisões que já havia tomado. Mãe, eu acho que deveríamos fazer isso. Se a minha estúpida condição neurológica puder realmente ajudar outras pessoas, isso me parece uma ótima ideia. Bom negócio. Naquela noite, Tommy e eu jantamos no terraço da cobertura, com vista para a cidade onde outrora havíamos estado. Já estiveram em situação de sem-teto e agora estão em posição de transformar o acesso à saúde para milhares de famílias que enfrentam situações semelhantes. Desafios. Mãe, posso te perguntar uma coisa sobre a carta do tio Marcos? Você viu, você deixou na cozinha.
balcão e reconheci sua caligrafia dos cartões de Natal que ele costumava enviar. Tommy terminou o jantar. Recostou-se na cadeira com a postura relaxada de alguém cujas necessidades médicas estavam completamente controladas. Você acha que as pessoas realmente podem mudar? O que você quer dizer, o tio Marcos parece. Ele parecia diferente naquela carta do que durante o processo judicial. Parecia que ele realmente entendia o que fez de errado, em vez de. Ele só estava arrependido por ter sido pego. Pensei na carta de Marcos, na diferença entre pedidos de desculpas estratégicos e desculpas estrategicamente direcionadas. Concebido para reduzir as consequências e gerar remorso genuíno, que reconheça a extensão total dos danos causados por escolhas deliberadas. Acho que algumas pessoas conseguem aprender com seus erros, mas somente depois de enfrentarem consequências reais por eles. Suas ações, a prisão tem o poder de esclarecer prioridades que a riqueza e o privilégio podem obscurecer. Você vai responder a ele, não sei. O que você acha que eu deveria fazer? Tommy ficou em silêncio por vários minutos, processando a situação. A complexidade do perdão, da justiça e das relações familiares, aliada à sabedoria adquirida através da experiência, permeia o conhecimento. O pior e o melhor do comportamento humano. Acho que você deve fazer o que lhe parecer certo, mas não deve se sentir mal por isso. Não perdoar quem nos magoa de propósito. Algumas coisas estão tão quebradas que não há conserto, mesmo que as pessoas se arrependam. Quebrando-os, e se o tio Marcos realmente mudou, se seu arrependimento é genuíno, então ele pode viver sendo. Sinto muito mesmo, e isso fará parte da consequência por suas escolhas terríveis. Mas mãe, os sentimentos dele sobre. O que ele fez não é mais importante do que nossa segurança e felicidade. Olhei para meu filho de 16 anos, maravilhada com o que ele fez. Inteligência emocional, que emergiu da sobrevivência à injustiça e da descoberta de que a sobrevivência poderia ser transformada em serviço para outros que enfrentam lutas semelhantes. Tommy, quando você se tornou tão sábio, quando aprendi que coisas ruins. O fato de algo ruim acontecer com você não faz de você uma vítima para sempre. Às vezes, as coisas ruins apenas nos ensinam a reconhecer o que é bom. Coisas quando finalmente aparecem. Naquela noite, escrevi uma breve resposta à carta de Marcos. Não perdão. Exatamente, mas reconhecer que o remorso genuíno era melhor do que a negação contínua, e que o crescimento pessoal poderia. Acontecem até mesmo em prisões federais. Alguns relacionamentos eu estava aprendendo não podiam ser reconstruídos após uma traição, mas alguns. A justiça era ampla o suficiente para incluir a possibilidade de redenção, mesmo para pessoas que haviam perdido o direito a ela. Espere por isso, a medida mais importante da nossa vitória não foi a punição do meu irmão, foi a de Tommy. Transformação de uma criança doente que racionava medicamentos para um adolescente saudável cuja experiência poderia ajudar. Desenvolver tratamentos para milhares de outras crianças. Percebi que algumas heranças valiam mais do que dinheiro. Eles tiveram a oportunidade de transformar sofrimento em serviço, injustiça em defesa e transformação pessoal. Cura em mudança institucional que perduraria além de todos nós. Justiça, isso. Acontece que não se tratava apenas de acertar as contas. Tratava-se de construir algo tão valioso a partir da destruição que a própria destruição tornou-se valiosa. 5 anos após a morte de Robert Wellington ter transformado nossas vidas, recebi um visitante inesperado na sede da Fundação Mitchell. David estava parado no saguão, aparentando mais velho, mais magro Ele se portava com a humildade cautelosa de alguém que aprendera que riqueza e arrogância eram privilégios, que poderia ser revogada permanentemente. Ele havia sido libertado da prisão federal 6 meses antes do previsto por bom comportamento participação em programas educacionais, mas sua aparência sugeria que 5 anos de encarceramento haviam conseguido o que décadas de privilégio não haviam proporcionado, uma compreensão genuína de consequências. Sarah, obrigada por concordar em me ver. Sei que você não tem obrigação nenhuma de me conceder seu tempo. Eu o conduzi a uma pequena sala de conferências adjacente ao meu escritório, observando como ele olhava ao redor do prédio da fundação. Com o que parecia ser genuína admiração, em vez da avaliação calculista que caracterizara seu período anterior à prisão. Avaliação de tudo ao seu redor, o centro médico é notável, disse ele, acomodando-me numa cadeira com os movimentos cuidadosos de alguém que ainda se adapta à liberdade. Tenho acompanhado as notícias. Cobertura do seu trabalho. O programa de neurologia pediátrica, as bolsas de estudo de enfermagem, o fundo de defesa jurídica para profissionais de saúde enfrentando falsas acusações. David, o que você quer?
quero te dizer o que eu deveria ter dito. Há 5 anos, antes de agentes federais me prenderem na minha garagem, enquanto meus vizinhos assistiam pelas janelas. Analisei o rosto do meu irmão, procurando sinais de manipulação ou remorso estratégico, mas encontrei, em vez disso, o tipo de exaustão que vem de carregar culpa genuína por um longo período. Estou ouvindo, eu destruí a vida de a melhor pessoa da nossa família, porque eu tinha inveja da sua integridade e medo dos seus padrões morais. Interferir. Ia na minha ganância. A voz de David era firme, mas calma, como se ele tivesse enseado essas palavras durante um longo período na prisão. Noites, Marcos e eu não roubamos apenas sua herança. Nós eliminamos você porque seu caráter nos prejudicou. A corrupção está mais feia do que poderíamos tolerar. Porque agora, David, porque essa conversa depois de 5 anos de silêncio? Porque estou morrendo. As palavras pairaram entre nós como um diagnóstico que nenhum de nós esperava. David se afastou. Documentos médicos da pasta que ele havia trazido para a reunião, espalhando sobre a mesa de conferência. A mesma precisão metódica que ele usava em apresentações de negócios. Câncer pancreático em estágio 4, o serviço médico da prisão. A doença foi detectada durante um exame de rotina 3 meses antes da minha alta. Os oncologistas são recomendando cuidados paliativos em vez de tratamento agressivo. Analisei os relatórios médicos, minha equipe de enfermagem. Processamento automático em segundo plano da terminologia, cronogramas de prognóstico e as opções de tratamento descritas em linguagem clínica não conseguiam amenizar a brutalidade do diagnóstico. Por quanto tempo? 6 até 8 meses, possivelmente menos. O câncer é agressivo e já metastatizou para o meu fígado e pulmões. David, sinto muito. Seja lá o que tenha acontecido entre nós, eu não desejaria isso a ninguém. Não estou aqui para receber pena. Sarah, estou aqui porque tenho algo que lhe pertence e preciso devolvê-lo antes de morrer. David estendeu a mão. Ele colocou a mão no paletó e tirou uma pequena caixa de joias de veludo que reconheci imediatamente. Era o noivado da nossa mãe. Anel, aquele que deveria passar para a próxima geração de mulheres Mitchell, aquele que havia desaparecido de. Os pertences dela foram levados após o funeral. Você ficou com o anel da mamãe. Marcos e eu dividimos as joias dela quando fizemos o inventário. Dissemos a nós mesmos que você não merecia nada do patrimônio da família, já que não estava contribuindo para o sucesso do hospital. Sua voz ecoou. Uma vergonha que soasse genuína e não fingida. Sarah, roubamos de você antes mesmo de te incriminarmos. Roubo de medicamentos. Há anos que vínhamos eliminando você sistematicamente da herança familiar. Eu peguei a caixinha do anel, sentindo o peso de uma joia que eu nunca esperava ver novamente, lembrando da nossa mãe usando-a durante jantares em família e celebrações de feriados, quando nossos relacionamentos eram construídos sobre o amor e não sobre cálculos financeiros. Por que você está devolvendo agora? Porque passei 5 anos em uma prisão federal aprendendo a diferença entre família e pessoas que compartilham seu DNA. Porque eu assisti à cobertura jornalística da participação de Tommy em pesquisas médicas e percebi. O sobrinho que ajudei a ficar sem teto agora está contribuindo para tratamentos inovadores que ajudarão milhares de outras pessoas. Crianças, David tirou outra pasta. Esta continha o que pareciam ser documentos financeiros. Documentação legal. Há mais uma coisa. Marcos e eu tínhamos contas offshore que a investigação federal não detectou. Descobrimos dinheiro que tínhamos escondido nas Ilhas Caimã e na Suíça. Fundos que não foram apreendidos durante a investigação do ativo. Perder o processo, senti meu estômago se contrair com a familiar mistura de raiva e decepção que acompanhou cada revelação sobre a dimensão dos crimes financeiros do meu irmão. Quanto dinheiro? Aproximadamente $12. Milhões em ativos ocultos. Dinheiro que lhe pertence por direito como parte do lucro da venda do hospital que roubamos. David distribui extratos bancários e informações de contas com a minúcia de alguém fazendo uma confissão final. Eu sou. Transferir tudo para a Fundação Mitchell, não como caridade ou pedido de desculpas, mas como restituição por roubo. David, o prazo de prescrição para acusações criminais adicionais expirou, sim, mas. Sarah, não estou devolvendo esse dinheiro para evitar um processo. Estou devolvendo porque manter bens roubados enquanto. Morrer de câncer parece ser o tipo de fracasso moral que define como as pessoas se lembrarão de você depois que você se for. Eu olhei. Analisando os documentos financeiros, calcula-se como $12 milhões adicionais poderiam expandir os programas da fundação e financiar o projeto. Mais bolsas de estudo, oferecer assistência médica gratuita a ainda mais famílias, que enfrentam escolhas impossíveis entre tratamento e
Sobrevivência financeira. E quanto a Marcos, ele sabe dessas contas, Marcos morreu na prisão há 18 meses. Ataque cardíaco durante o sono, o estresse do encarceramento e o peso do que tínhamos feito. Seu corpo não aguentou. Lide com isso, a voz de David falhou um pouco. Sarah, meu irmão, morreu sabendo que a pior coisa que ele já fez foi destruir a vida da irmã por dinheiro que não precisava para comprar coisas que não precisava. Fazê-lo feliz, absorvi essa notícia, a morte de Marcos, o diagnóstico terminal de. E David, os milhões escondidos que representou anos de roubos adicionais e percebi que a família Mitchell, como eu a conhecia, estava chegando ao fim com isso. Conversa, David, o que você quer de mim? Perdão, reconciliação, algum tipo de absolvição no leito de morte. Eu quero. Você precisa saber que ver você transformar nossa traição em uma fundação que serve milhares de pessoas tem sido a única fonte de orgulho que senti desde que agentes federais me algemaram na minha garagem. David reuniu as informações financeiras. Você organizou os documentos em pilhas impecáveis. Você pegou a pior coisa que eu e o Marcos já fizemos e a usou para construir algo lindo. E isso basta para você, Sarah. Eu destruí a vida da minha própria irmã e passei 5 anos em uma prisão federal por fraude. Eu sou. Morrendo de câncer sem laços familiares, sem amigos, sem legado, exceto por uma condenação criminal e a consciência de que causei sofrimento imensurável a pessoas que eu deveria proteger. David se levantou lentamente, preparando-se para sair desta sala de conferências e retornar ao que restava de sua vida. Mas minha irmã, a irmã que eu traí, construiu uma fundação médica que ajudará pessoas por gerações. Ela transformou meu sobrinho em um jovem que participa em ensaios clínicos para ajudar outras crianças com condições semelhantes. Ela criou programas de bolsas de estudo que irão formar enfermeiros que compreendam que a cura requer tanto habilidade clínica quanto genuína compaixão. David, isso me basta, Sarah, saber que nossa história familiar termina com os seus triunfos e não com os nossos crimes. Isso é mais redenção do que eu mereço e mais legado do que jamais tive direito de ter esperança. Depois que David saiu, sentei-me na sala de conferências segurando o anel de noivado da nossa mãe e pensando sobre o perdão familiar e a estranha matemática da justiça que às vezes incluía misericórdia, mesmo quando ela não era solicitada ou esperada. Amanhã eu faria depositar o $12 milhões em ativos ocultos nas contas da fundação, financiando programas ampliados que ajudariam milhares de famílias a mais enfrentando crises médicas. Hoje à noite eu ligaria para Tommy e contar a ele sobre o diagnóstico terminal do tio David e a morte do tio Marcos, ajudando meu filho a processar o fim da doença. Relações familiares que haviam sido rompidas irremediavelmente, mas que de alguma forma contribuíram para construir algo valiosos em sua destruição. Algumas histórias que eu estava aprendendo terminaram não com reconciliação, mas com compreensão. Alguma justiça era ampla o suficiente para incluir tanto consequências quanto compaixão. Às vezes, a maior vitória não era destruir os inimigos, mas sim construir algo significativo a partir deles. A traição de que seus crimes se tornaram a base para um serviço extraordinário aos outros. David morreria sabendo que o roubo havia financiado o tratamento médico de milhares de crianças. Não era exatamente um perdão, mas era uma demonstração de bondade. De redenção que nenhum de nós esperava quando essa história começou. Um ano depois, eu estava ao lado de Tommy no David's. O serviço fúnebre, uma pequena reunião de talvez 20 pessoas que vieram testemunhar o fim de uma vida definida por mais pelos seus erros mais do que pelas suas conquistas. O agente funerário perguntou-me se eu queria falar no serviço e eu concordei, embora não pelas razões que a maioria das pessoas provavelmente esperava. David Mitchell era meu irmão. Comecei a observar os rostos das pessoas que o conheciam antes de a prisão federal o transformar de um homem bem-sucedido. Ele transformou um empresário em alguém que aprendeu a diferença entre riqueza e valor. Ele também foi alguém que fez coisas terríveis. Escolhas que magoaram pessoas que ele deveria proteger e amar. Tommy ficou ao meu lado com a dignidade silenciosa que havia. Tornou-se sua marca registrada. Agora, com 17 anos, ele se prepara para ingressar antecipadamente em programas de biologia marinha em diversas universidades de prestígio. Universidades. Sua participação nos ensaios clínicos levou a tratamentos inovadores que já estavam ajudando. Crianças em todo o mundo lidam com condições neurológicas que antes pareciam insuperáveis. David passou o último ano de sua vida tentando entender como a ganância o transformou em alguém capaz de destruir a si mesmo. Família por ganho financeiro. Ele não pediu perdão. Ele sabia que algumas ações ultrapassam a possibilidade de
O perdão se transforma em algo onde o melhor que se pode esperar é compreensão. Olhei para o caixão. Continha um homem que havia morrido sabendo que seus crimes, em última análise, financiaram o atendimento médico de milhares de crianças. Educação em enfermagem para centenas de estudantes e defesa jurídica para profissionais de saúde que enfrentam acusações falsas. Acusações, mas David também passou seus últimos meses garantindo que seus bens restantes fossem transferidos para os Mitchell Fund, ação elevando a restituição total para quase 15 milhões de dólares, dinheiro. O dinheiro que havia sido roubado da nossa família agora está fornecendo assistência médica gratuita para famílias que não podem pagar pelo tratamento. Seus filhos, a ironia não passou despercebida por ninguém presente. O roubo de David tinha sido transformada na maior doação da história da fundação. Não estou aqui para elogiar meu irmão ou sugerir que boas intenções no fim da vida apagam anos de danos deliberados. Estou aqui para reconhecer que, às vezes, o mais importante é que uma coisa valiosa que as pessoas podem fazer é encarar a verdade sobre suas escolhas e tentar reparar qualquer dano que ainda exista. Reparável, após o serviço, Tommy e eu dirigimos até o centro médico da Fundação Mitchell, onde equipes de construção estavam dando os retoques finais na nova ala de pesquisa que abrigaria o programa de neurologia pediátrica que tinha. Cresceu a partir do tratamento de Tommy e da participação dele em ensaios clínicos. Mãe, você acha que o tio da vida entendeu o que ele realmente tinha feito conosco? Pensei nos últimos meses de David, em como a doença terminal havia roubado tudo dele. Racionalizações e autoengano que lhe permitiram conviver com as consequências de destruir a vida de sua irmã. Vida, acho que a morte lhe deu clareza de que a riqueza e o privilégio o impediram de se desenvolver mais cedo. Mas Tommy, entender as consequências e enfrentá-las não são a mesma coisa que apagá-las. O que você quer dizer? Quero dizer que o remorso de David foi genuíno, sua reparação foi completa e suas ações finais demonstraram verdadeira sinceridade. Entendo o mal que ele causou, mas isso não muda os 3 anos que passamos sem teto, nem o dano que ele me causou. Carreira de enfermagem, ou o período em que você ficou sem cuidados médicos adequados por causa das escolhas dele. Tommy assentiu com a cabeça. Sabedoria que se desenvolveu através da experiência do pior e do melhor do comportamento humano. Portanto, reconhecimento é. A responsabilização é melhor do que a negação e a culpabilização, mas não faz com que tudo se resolva magicamente. Exatamente. Justiça não se resume a punição ou perdão. Trata-se de verdade, consequências e de garantir que atos prejudiciais sejam evitados. As ações levam a resultados construtivos sempre que possível. Caminhamos pelo centro médico que havia sido construído com dinheiro que nos foi roubado e devolvido por meio da culpa e da doença terminal, salas de exame onde crianças receberam tratamento gratuito, através de corredores repletos de fotos de bolsistas de enfermagem que estavam aprendendo que os cuidados de saúde exigiam tanto experiência clínica quanto compaixão genuína. Na ala pediátrica, o doutor Yamamoto era conduzindo visitas com estudantes de medicina que estavam aprendendo sobre a condição neurológica que um dia havia afetado Tommy. Uma vida tão difícil, mas que contribuiu para avanços na pesquisa que beneficiariam milhares de outras crianças. Tommy, você está pronto para as entrevistas da universidade no mês que vem? Acho que sim. Stanford, UC San Diego e Woodsole. Todos eles têm programas de biologia marinha com foco em pesquisa para a conservação dos oceanos. E a mãe? Todos eles sabem sobre o participação em ensaios clínicos e desejo de discutir como a pesquisa médica pode contribuir para a ciência ambiental. Senti orgulho. Ver meu filho discutir seu futuro acadêmico com a confiança de alguém cujo potencial foi reconhecido é nutrido em vez de simplesmente gerenciado ou acomodado. O que você dirá a ele sobre sua condição médica? Isso influenciou seu interesse em pesquisa. A experiência de algo difícil me ensinou como a pesquisa pode transformar problemas em soluções. É incrível ver você transformar a traição do tio Marcos e do tio David em uma base que ajuda. Outras famílias me mostraram que as descobertas mais importantes vêm da recusa em deixar que as coisas ruins sejam o fim da linha. História, naquela noite, eu estava sentada no meu escritório analisando as inscrições para o programa mais recente da Fundação, Serviços de Apoio para Profissionais de Saúde enfrentando falsas acusações profissionais, um caso inspirado na minha própria experiência com a indústria farmacêutica. Acusações de roubo que destruíram minha carreira de enfermagem. Os processos foram dolorosos e inspiradores na mesma medida. Enfermeiras acusadas de erros de medicação que não cometeram. Médicos enfrentando processos por negligência médica com base em
Evidências fabricadas. Profissionais de saúde cujas carreiras foram destruídas por políticas institucionais e condutas profissionais. Ciúme, cada candidatura representava alguém cuja vida tinha sido arruinada pelo mesmo tipo de fraude sistemática. Meus irmãos usaram isso contra mim. Mas agora, em vez de enfrentarem esses desafios sozinhos, eles teriam acesso à assistência jurídica. Representação, apoio financeiro e serviços de defesa financiados pelo dinheiro que havia sido roubado da minha família. Meu telefone tocou. Era Jonathan Ais ligando com notícias sobre a mais recente iniciativa da Fundação. Iniciativa SARA, o programa de bolsas de estudo para enfermagem recebeu inscrições de mais de 3.000 candidatos. Este ano, estamos financiando integralmente as mensalidades e as despesas de moradia de 200 estudantes de enfermagem que se comprometem a trabalhar em localização omitida. Comunidades carentes após a formatura. 200 futuros enfermeiros que entendem que o cuidado com a saúde se resume a serviço em vez de lucro, exatamente, e Sarah tem mais uma coisa, Harvard. A Faculdade de Medicina deseja criar a Cátedra Sarah Mitchell em Ética Médica, financiada por uma doação que apoiar pesquisas sobre a prevenção de fraudes profissionais e a proteção de profissionais de saúde contra informações falsas. Acusações. Pensei no caminho que me levou de dormir em um carro com uma criança doente a ter uma cadeira financiada por doações. Na Escola de Medicina de Harvard, que leva o nome em minha homenagem, Jonathan, há 5 anos eu era essa enfermeira sem teto com licença cassada. Agora, Harvard quer criar uma cátedra com foco em ética. Problemas que destruíram minha carreira. Há 5 anos você era alguém que havia sido vítima de fraude profissional. Agora, você é alguém que transformou essa experiência em uma mudança institucional que protegerá outros profissionais de saúde. Trabalhadores vítimas de situações semelhantes. Depois que Jonathan e eu terminamos de discutir sobre a Fundação Harvard, eu caminhei por a cobertura que se tornara nosso lar, olhando fotos que narravam a transformação de Tommy, de uma criança doente a um bebê, para um adolescente saudável, se preparando para a universidade. Fotos de inaugurações de centros médicos e bolsas de estudo de enfermagem. Cerimônias, imagens que documentavam como o sofrimento havia sido transformado em serviço. Em seu quarto, Tommy estava em vídeo, conversando com outros adolescentes que participaram de ensaios clínicos, comparando experiências sobre seus tratamentos médicos. As experiências influenciaram seus interesses acadêmicos e objetivos de carreira. Mãe, você imaginava quando nós éramos morando no carro o roubo do tio Marcos e do tio David acabaria ajudando tanta gente? Jamais, eu achava que eles. A traição era apenas destruição, apenas perda, apenas a prova de que a lealdade familiar não significava nada para pessoas que valorizava mais o dinheiro do que os relacionamentos, mas acabou sendo o início de tudo o que construímos e não apenas o começo. O fim de tudo que perdemos. Olhei para meu filho, maravilhado com a compreensão que ele havia desenvolvido ao sobreviver. Injustiça e a descoberta de que a sobrevivência poderia ser transformada em serviço para outros que enfrentam lutas semelhantes. Tommy, qual você acha que é a coisa mais importante que aprendeu com tudo o que nos aconteceu? Que coisas ruins acontecendo com você não te tornam uma pessoa melhor? Vítima para sempre. Que pessoas boas às vezes enfrentam situações terríveis que não são culpa delas, mas se tornam suas vítimas. Responsabilidade de transformar. A diferença entre tragédia e triunfo não está no que acontece com você, mas sim no que você faz. Decidi reconstruir com o que restasse após o estrago. Dei um beijo de boa noite no meu filho e fui até as janelas, que se tornara meu espaço de reflexão, olhando para a cidade onde minha vida fora destruída e reconstruída, onde as necessidades médicas de Tommy haviam se transformado de uma limitação devastadora em uma valiosa contribuição para a pesquisa. Em algum lugar em 5 anos atrás, na prisão federal, Marcos morreu sabendo que seu maior crime havia se tornado a base para o futuro de sua irmã. Maior contribuição para o acesso à saúde. Em algum lugar em um cemitério hoje, David descansa sabendo que seu roubo tinha, em última análise, financiou o atendimento médico de milhares de crianças cujas famílias enfrentavam as mesmas escolhas impossíveis que ele havia enfrentado. Nos obrigou a fazer. E em algum lugar em nossa cobertura esta noite, Tommy estava se preparando para uma carreira universitária construída sobre pesquisas que surgiram de seus próprios desafios médicos, provando que o sofrimento poderia ser transformado em algo positivo. O serviço, quando abordado com coragem, sabedoria e recursos suficientes para transformar a experiência pessoal em institucional, torna-se essencial. Mudança, descobri que o Venza Mas Dulce não estava destruindo as pessoas que me traíram.
estava construindo. Algo tão significativo de sua traição que seus crimes se tornaram a base para um serviço extraordinário a. Algumas heranças chegam em forma de dinheiro, outras chegam como oportunidades para transformar a injustiça em defesa, o sofrimento em serviço e a cura pessoal em mudança institucional. Sobrevive a todos os envolvidos. A coisa mais valiosa que Robert Wellington me deixou não foram duas, $8 bilhão. Esse foi o poder. Para garantir que as piores escolhas do meu irmão se tornassem a base para as maiores contribuições da minha família. Fim.